Olá amigos, boa tarde, né? Ou bom dia, né? Para você que ainda não almoçou. Mas eu quero ser bem breve em minhas palavras. Eu quero na tarde de hoje, início da tarde de hoje, deixar uma saudação para vocês, que se encontra lá em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 ao 30. Lá na palavra de hoje diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Esse texto eu acho um texto bem apropriado para a ocasião. O final de ano se aproxima, as datas festivas se aproximam, e com toda certeza vai chegar o momento onde os amigos, os familiares irão se reunir em volta de um belíssimo banquete, não é mesmo? E ali eles vão começar a se programar aquela festa, aquela confraternização, e vai ser o momento de fazer os convites, não é mesmo? Talvez você que está aí do outro lado esteja ansioso por este momento, por este dia, o dia da festividade de final de ano, aonde os amigos e os familiares se reúnem para um banquete saboroso. E eu fico a imaginar, talvez você se encontre passando por um momento de dificuldade, passando por uma turbulência, uma tempestade em sua vida. Talvez você se encontre afastado até mesmo do convívio social e familiar por algum motivo. Você se afastou dos seus familiares, mas chegou a data festiva, a data do final de ano, as festas de final de ano. Aí o que acontece? Os convites são elaborados. E muitas pessoas, talvez, quando pegarem a lista com o nome dos convidados para a festa de final de ano, talvez vai ter aqueles que vão olhar para o seu nome ali e falar: olha, esse aqui você não precisa convidar, esta também não, este também não. Talvez vão olhar para as suas falhas humanas, não é mesmo? Talvez vão olhar para os seus defeitos, se esquecendo eles que todos nós somos falhos e pecadores. Não existe nenhum ser humano perfeito, mas exatamente nas datas festivas as pessoas têm o hábito de colocar as outras de lado. Mas eu quero falar para você que está aí do outro lado. A palavra diz que o próprio Senhor diz: vinde a mim todos. Ele faz um convite para você que está do outro lado. Ele faz um convite a você para que você busque a presença dele, porque está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados. Talvez você se encontre cansado ou cansada, talvez de tantos problemas, de tantas dificuldades. Talvez um cansaço, não que ele seja um cansaço físico, mas um cansaço espiritual. Talvez você está cansado de buscar a presença do Senhor em lugares que talvez você não vai encontrar. Nós não iremos encontrar a presença do Senhor nas baladas, nos grandes movimentos em meio às multidões. Nós iremos buscar o Senhor quando eu e você nos voltar para dentro de nós mesmos. E aí sim, nós começarmos a adorar o Senhor, a buscar a sua presença, e Ele estará nos renovando para mais uma jornada. Então olha só, o texto diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer que todo esse sofrimento, essa angústia, essas lutas venham a passar? Então confia no Senhor. A Bíblia diz: confia no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Em outras citações diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do vosso coração. Amém? Deus abençoe todos vocês, tenham todos um bom dia. Eu já quero aqui convidar, né, o diácono Luciano para estar trazendo aqui uma saudação neste momento, tá bom? Ele já está aqui se aproximando, vai estar trazendo uma saudação a todos vocês que estão aí ao vivo aí, que vai assistir essa transmissão. Ok, estava só aqui dando uma organizada aqui, né? Diácono Luciano aí com a oportunidade. Paz e graça, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui pela misericórdia de Deus que se faz mais uma vez presente sobre as nossas vidas, né? E ouvindo as palavras do nosso presbítero Gleison, Deus me revelava algo da parte dele, que é algo interessante. Aproveitando esse gancho aqui a respeito das festas, das festividades, festa de final de ano. Quando nós falamos de festa de final de ano, logo nós vemos o quê? Nós lembramos que o Natal é uma festa que se comemora entre família.
E a Bíblia nos diz que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia nos diz que Jesus ele foi convidado para um casamento. E ali Jesus foi para aquele casamento junto com seus discípulos. Só que houve-se um momento em que acabou o vinho naquela festa. E ali, antes de eu falar alguma coisa, eu quero que todos entendam. As festas judaicas, ela não era uma festa que acontecia de um dia só, como o nosso casamento brasileiro local. Mas os casamentos judaicos, eles funcionam assim. São 7 dias consecutivos de festividade. Ou seja, haja vinho para manter uma festa dessa, né? E o vinho representa a alegria. Agora entenda uma coisa. Jesus está em uma festa, em um casamento a qual acaba o vinho. E Jesus pega e vai, e Maria, o mestre, o homem, chega na Maria e fala, acabou o vinho. E a Maria chama o mestre e fala, mostra para ele o que tem que fazer. Jesus pega e fala para aquela mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas todavia, a Bíblia nos conta que Jesus manda aqueles homens encher as talhas de água. E ao encher aquelas talhas de água, quando eles começam, paz e graça, Gesivan, paz e graça, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E quando Jesus ele enche aquelas talhas de água, ele manda levar ao mestre-sala. E quando o mestre-sala bebe aquela água, era transformada em vinho. E até mesmo ele fala, vocês são diferentes. Estou falando na minha língua. Toda festa é oferecido primeiro o vinho bom, depois o ruim. Mas vocês guardaram o melhor para o final da festa. Por quê? Porque aquele vinho foi o que Jesus transformou da água. Agora entenda uma coisa. O casamento é semelhante a festa de casamento judaica. Muitos pensam que um casamento ele é mantido somente em um dia. Quando nós nos casamos com as nossas esposas, quando vocês varoas casaram com vossos esposos, vocês estavam amando. Só que chega o momento da adversidade. O momento em que todo casal tem aquele conflito, todo casal tem aquela discussão. Isso tudo é normal. Só que, porém, nós estamos vivendo em um tempo em que o inimigo das nossas almas tem separado vários casais. E o problema disso tudo é que famílias estão sendo destruídas. Crianças crescendo longe da presença dos seus pais. E o diabo batendo palma para a destruição do casamento. A Bíblia diz que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. E o principal foco do inimigo não é destruir somente uma pessoa, mas é destruir a família. Por quê? Porque a base da família está na família. Quando a família é destruída, logo as pessoas começam a se entristecer. Começa a ficar em carne baixa. O esposo não tem mais aquela alegria, sabendo ele que a sua esposa está longe dele. Assim também a esposa fica tristonha por causa do seu esposo que não se faz mais presente na vida dela. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para todos vocês, nós estamos chegando na época em que a gente devemos nos alegrar na presença de Deus. O que acontece? Qual é o segredo do casamento feliz, irmão Luciano? O segredo do casamento feliz é trazer Jesus para o centro do seu casamento. Enquanto Jesus for a base do seu casamento, todas as coisas vão dar certo na sua vida conjugal. Quando nós não pensamos em nós mesmos, quando nós deixamos o nosso eu para lá e colocamos Jesus na frente do casamento, tudo dá certo, porque quem dá a direção é o Espírito Santo de Deus. Agora, a partir do momento que eu, homem, você, homem, as mulheres começam a pensar, eu mando, eu domino, eu quem faço, mas aí acontece o que, meus irmãos? Acontece
que vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque verdadeiramente o melhor vinho, a alegria do casamento, só vai ser restituída nas nossas vidas quando Jesus transformar a tristeza em alegria, como ele fez nesse casamento. Ele transformou a água em vinho e o vinho simboliza a alegria. Então, nessa tarde de quinta-feira, eu quero falar para você, você que está vivendo uma tribulação no seu casamento, você que está vivendo uma contenda, você que não sabe se vai aguentar virar o ano com a sua esposa ou seu esposo, talvez você está se sentindo insuportável, talvez você pense até, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse homem. A partir do momento que você pensa, se eu me separar dela, eu vou ficar feliz. Ei, não larga aquela pessoa que Deus te deu, mas chame Jesus para o centro do seu casamento. Porque uma vez que Jesus entrar no seu casamento, uma vez que Jesus tomar as rédeas do seu casamento, tudo vai dar certo e a alegria vai ser restituída dentro do seu lar, porque o inimigo quer isso, meus irmãos, destruir a família, mas o nosso Jesus, ele não vai permitir. Mas é claro, tudo isso só pode acontecer se você cooperar, chamando Jesus para o centro da sua vida, para o centro do seu casamento, tirando o seu eu, tirando o seu orgulho, esse orgulho masculino que nós temos, e colocando Jesus na frente de tudo. Às vezes, nós somos mulheres, meus irmãos, assim, tem mulheres que a gente tem que lidar com carinho. Por quê? Porque elas são os vasos mais frágeis, como diz até mesmo o nosso querido irmão apóstolo Paulo. Você que se diz ser forte, você que se diz estar firme com Deus, tenha paciência por aquela pessoa que não está tão firme ainda. Às vezes você está firme com Deus, mas a sua esposa é recém-convertida, não tem muito entendimento, não tem muito vigilância, então você tem que aguardar o tempo de Deus chegar na vida dela. Então uma coisa eu digo para todos os meus irmãos nessa tarde de quinta-feira: bote Jesus no centro do seu casamento, que tudo vai dar certo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado aí por ter nos acompanhado aí, profeta. Que Deus abençoe poderosamente aí o seu casamento, a sua família, o seu lar. Muito bonito os seus filhos aí, viu? Deus abençoe poderosamente. Eu vou estar retornando aqui o telefone para quem é de direito, para o presbítero Gleison. E que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos aí nessa tarde de quinta-feira. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus continua abençoando cada um de vocês. Esse aí, ó, o pastor Alex. Paz do Senhor, pastor Alex. Deus continua abençoando, viu? Esse aí é o diácono Luciano. É um colega aqui do trabalho. Então, todos os dias no horário do almoço, ele está aqui me dando a força aqui, mandando a mensagem, transmitindo a palavra de Deus. Gesivan, Deus abençoe, Gesivan, e todos os amigos, tá? Quero aqui já agradecer a vocês que assistiram esta transmissão, ouvir esta palavra, que Deus possa continuar abençoando, tá? Deixo meu carinho, meu abraço a todos vocês, ao pessoal aí de Planaltina de Goiás, população abençoada, aos irmãos ali do Jardim das Paineiras, que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, tenham todos aí uma ótima tarde, Deus abençoe, meus irmãos.